Eu quero começar esse vídeo hoje trazendo um tweet do Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, um dos livros mais famosos que a gente tem no mercado financeiro, de finanças e tal, e que ele basicamente escreveu o seguinte lá em 2021. Após a quebra do subprime de 2008, o Fed e o Tesouro imprimiram 700 bilhões de dólares. Em 2021, o Fed e o Tesouro imprimirão 7 trilhões de dólares. A maior quebra da história está chegando. As piores ações de investimento são as FANGs. Qualquer um que não esteja comprando ouro, prata e Bitcoin agora é um idiota. E bom, isso aqui foi uma previsão que ele fez lá em 2021. Já tem tempo que ele diz que uma recessão vai acontecer, mas existem alguns tweets que envelhecem mal. Ele disse que o pior investimento naquele momento eram as FANGs, as empresas de tecnologia. Mas de lá para cá, muitas dessas empresas mais do que dobraram ou até triplicaram de valor. É bem verdade que eu acho que ele acertou quando ele falou sobre a questão de ouro, prata e Bitcoin, porque esses foram também e estão sendo bons investimentos. O ponto é, por que eu tô trazendo essa questão do tweet, né, gente? Porque de tempos em tempos esse debate de recessão, de crash, ele sempre volta. E esse mês não está sendo diferente. No início desse mês, nós tivemos uma panicada geral nos mercados, né? Nós tivemos Bolsa do Japão caindo mais de 12% depois deles aumentarem as taxas de juros. Nós tivemos Bolsa nos Estados Unidos derretendo depois deles divulgarem dados de desemprego e esses dados irem bem aquém do que o mercado esperava. E aí muitos já ligaram um alerta de tipo, caramba, vamos ter uma recessão então, porque olha esses níveis de desemprego. E bom, não foi para menos. Nós vimos então o índice VIX, que é o famoso índice do medo, subir mais de 63% em um único dia. E a última vez que nós tínhamos visto algo parecido com isso que vocês estão vendo, tinha sido lá na pandemia, que de fato o mercado panicou e panicou com razão. Só que o que nós vimos aqui no início do mês foi uma panicada de um único dia, porque no dia seguinte parecia que nada tinha acontecido. E até mesmo no dia que o mercado, no geral, panicou, quem olhou só Brasil também não entendeu bulhufas do que estava acontecendo, porque aqui, inclusive, a nossa bolsa de valores ela fechou no campo positivo. Mas eu tenho as minhas teorias também, né? Aqui no Brasil, nós já estamos há muito tempo com a nossa bolsa de lado, negociando a múltiplos relativamente baratos. Nossa relação preço-lucro está em 7, 8 vezes, enquanto a nossa média é de 11, 12 vezes. E também nós estamos com pouco fluxo gringo, né? Do dinheiro gringo aqui na nossa bolsa de valores. Então, na hora que o mercado ele dá essa panicada, a galera precisa de liquidez, eles vão zerar aonde estão as suas posições. E a maior parte da galera de fato tá lá nos Estados Unidos. Então a nossa bolsa de valores, que aqui no ano já cai 5, 6%, se ela caísse mais seria quase que como chutar cachorro morto. Já lá nos Estados Unidos, onde o S&P 500 sobe mais de 15% agora em 2024, nós vimos muitos liquidando parte das suas posições e aí nós tivemos uma queda em um único dia de 2%. As empresas de tecnologia, que o Kiyosaki inclusive falou, em um único dia caíram 5, 6%, e isso é muita coisa para os padrões americanos. E aí, diante de todo esse movimento, muitos voltaram a analisar alguns indicadores que costumam sinalizar se uma recessão vem aí, para entender se de fato uma recessão vem aí. E aí que eu te pergunto, qual é o seu sentimento em relação a isso? Você acha que uma recessão vem aí? Eu pergunto e eu peço para que você escreva nos comentários para eu entender se o seu sentimento talvez está parecido com o meu nesse momento também. A questão é, pensando em tudo isso, hoje eu quero trazer 3 indicadores para nós analisarmos e entendermos o que eles estão nos dizendo nesse momento. É claro que nós podemos analisar esses 3 indicadores com outros indicadores que eu já trouxe aqui no canal, mas eu achei importante hoje ser um pouco mais didática e colocar mais esses 3 indicadores para que você coloque aí na sua rotina de estudo para você se preparar. E eu digo para se preparar, né, gente, porque é normal que a gente vive em ciclos de mercado, ciclos de alta, ciclos de baixa. E você precisa ter uma estratégia que sobreviva a todos esses ciclos. Não é para a hora que vem uma recessão você simplesmente querer mudar a sua estratégia. Você já tem que ter uma estratégia muito bem definida para você simplesmente
ou se preparar psicologicamente ou aproveitar as oportunidades que uma recessão pode trazer. E eu sempre defendo que talvez uma das melhores estratégias que tem que fazer parte de uma estratégia que sobreviva a todos esses ciclos é a tal da diversificação. Então, não é só diversificação entre renda variável e renda fixa, mas também em outras classes de ativos diferentes, em outros mercados, em outras moedas diferentes. E aí que eu já faço o convite, né? Abram a conta de vocês na Avenue. No meu link aqui embaixo vocês podem abrir, vocês têm 10 corretagens gratuitas, vocês acessam o maior mercado do mundo, investem diretamente nos Estados Unidos, seja em renda fixa, seja em renda variável, sejam em ETFs de outros mercados globais ou até mesmo de criptoativos e por aí vai. Então assim, se prepare. Não é para na hora que você tá ali no olho do furacão você querer resolver as coisas ali às pressas. Você precisa já estar preparado, seja para aproveitar as oportunidades, seja para diversificar, mitigar riscos e alinhar as suas expectativas para um possível ciclo de baixa, beleza? Bom, pessoal, vamos lá então, né? Deixa eu trazer o primeiro indicador e esse eu acho que eu nunca falei sobre ele aqui no canal, que basicamente é a regra ou o indicador de SEM, que a gente chama. Esse indicador que vocês estão vendo aí na tela, ele diz o seguinte, tá? Que se a taxa de desemprego subir meio ponto percentual ou mais na média de 3 meses sobre o mínimo registrado nos últimos 12 meses, então isso indica que uma recessão pode estar à vista. E hoje esse indicador está em 0,53%. Então, se a gente olhasse esse indicador aqui, ele estaria nos dizendo nesse momento que, olha, uma recessão está na iminência talvez de acontecer, uma desaceleração. Mas a criadora desse indicador, dessa regra de SEM, ela inclusive deu uma entrevista recentemente e ela disse que não acredita em uma recessão olhando apenas para esse indicador, porque existem diversos outros fatores que precisam ser analisados e inclusive, ela jogou muito do que precisa ser feito na bota do Fed, dizendo o seguinte: para uma recessão de fato acontecer ou não, vai depender da decisão do Fed de cortar as taxas de juros o mais rápido possível. E sim, acho que o Fed agora já em setembro deve fazer os seus primeiros cortes, como o mercado tem esperado, mas nós ficamos de olho então nesse indicador que por hora pode indicar aí uma desaceleração, ainda que ele precise ser analisado com outros indicadores, tá? Porque basicamente o que ele tá dizendo pra gente é o seguinte, olha, taxa de desemprego, ela tá aumentando a um nível mais acelerado do que o que nós estamos acostumados e isso é preocupante, tá? Agora, um segundo indicador, e esse daqui também precisa ser analisado em conjunto com outros indicadores, é o nível de poupança das famílias americanas, dos cidadãos americanos. Por quê? Porque basicamente quando a gente analisa esse gráfico aqui, nós conseguimos ver que lá em 2020 a poupança dos americanos ela estava em níveis altíssimos. Mas por quê? Porque teve a pandemia, muitos receberam os benefícios, ficaram com aquele dinheiro em conta. E de lá para cá, essa poupança, então, ela foi sendo gasta, ela tá se deteriorando aos poucos e ela já chegou a níveis menores do que antes da pandemia. E quando a gente analisa que a poupança dos americanos está diminuindo ao passo que o desemprego está aumentando, então o poder de consumo da população americana ela pode diminuir e isso pode impactar então diretamente na economia americana. Então, olhando esse indicador junto com o indicador de desemprego, que eu acabei de comentar para vocês também, isso também poderia indicar uma possível desaceleração ou uma possível recessão. Agora, por último, mas não menos importante, e esse eu acho que eu já trouxe aqui no canal também, nós temos a famosa curva de juros invertida. E a curva de juros invertida, ela nada mais é do que quando a curva de juros curta, ou seja, de títulos, por exemplo, do governo americano de curto prazo, elas estão remunerando mais do que os juros longos. E deixa eu trazer um exemplo não, né? Deixa eu trazer para vocês de fato como tá essa curva de juros nesse momento que vocês vão entender um pouco melhor. Então, o que vocês estão vendo aqui é que em laranja nós temos a curva de juros dos títulos americanos para 2 anos pagando mais de 4%, enquanto a curva de juros para títulos de 10 anos, por exemplo, estão pagando 3,9%. Isso aqui
não é o que diz a lógica do mercado em linhas gerais, né? Porque em linhas gerais, quanto mais tempo você fica exposto a um investimento, maior é o seu risco e maior precisa ser a sua remuneração. Então, quando nós vemos títulos de curto prazo pagando mais do que os de longo prazo, o que o mercado está dizendo é o seguinte, que ficar posicionado nesse momento é tão arriscado quanto ficar posicionado pensando em um prazo maior. E para eu fazer isso nesse momento, então o governo americano vai ter que pagar mais do que ele está pagando no longo prazo. O ponto é, essa curva invertida nós estamos vendo desde 2022. Nessas últimas semanas, é bem verdade que essa diferença ela diminuiu um pouco, já que as expectativas é de que o Fed corte as taxas de juros, talvez agora já em setembro, e tenha mais um outro corte até o final do ano. Mas ainda assim essa curva de juros ela está invertida. E historicamente, quando a gente analisou esse movimento lá em 2008, início dos anos 2000, o que nós vimos depois dessa curva se inverter foi uma desaceleração, um crash ou uma recessão. É claro que isso sozinho não vai dizer de fato se vai acontecer, mas os outros indicadores que eu trouxe nesse vídeo e outros indicadores que eu já trouxe no passado aqui no canal, eles podem e devem ser analisados em conjunto para que a gente consiga entender talvez o cenário que está se desenhando não para vocês mudarem as estratégias de vocês, mas para vocês se prepararem, seja para aproveitar oportunidades, seja para alinhar as expectativas, beleza? Bom, pessoal, esses eram os indicadores que eu queria trazer para vocês hoje, mas se tem mais algum que vocês gostam de analisar, é só escrever aqui nos comentários que eu tô sempre atenta. Quem sabe eu posso fazer mais um vídeo trazendo mais indicadores que podem apontar pra gente uma recessão. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.